Como vai, Francisco? Tudo bem? Muito bem. Quando você foi pastor da igreja, quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Sim, senhor. Aí quando você saiu do quadro de pastores, a igreja te deu o quê? Deu nada, eu saí com uma mão na frente e uma atrás, estava devendo uma conta de Nextel de R$ 130. E 2 malas de roupa, só isso. A igreja não te deu nada. Nada, nada. Eu fiquei durante 4 meses aqui na João Dias, morando aqui, né, na época eu era pastor. Passei em Hermelino Matarazzo, Zona Leste, passei em Ribeirão Preto, várias igrejas. Tem alguns obreiros aqui que eu encontrei que faziam núcleos comigo também. Agora, quando você saiu do quadro de pastores, a igreja fez injustiça com você. Não, senhor. Jogou você fora. Assim, eu já sabia como que era, né? Em questão de ganhos, é somente uma ajuda de custo, mais nada, né? E quando eu saí, eu procurei a direção da igreja e falei, olha, eu prefiro ser um obreiro salvo do que um pastor perdido, porque meu ministério não está desenvolvendo, não está do jeito que eu acreditava que ia estar, e eu prefiro voltar de obreiro, seguir minha vida de empresário e nada mais. Então você já sabia que saindo não teria nada também. Sim, senhor, bispo. E aí? Então, bispo, assim, um pouquinho antes de eu chegar, eu já tinha um testemunho muito forte, né? Assim, eu já tinha visto a manifestação de Deus, então eu já aprendi a depender desse altar. Inclusive, eu quero até agradecer ao Senhor, né? Porque quando eu me converti foi através das palavras do Senhor, ali há uns aproximadamente 15 anos atrás, na minha cidade. Eu vinha de uma infância muito pobre, eu andava dentro dos lixões, tomando conta de porcos, andando dentro dos mangues, roubando com as más amizades, a vida totalmente destruída, a família toda desestruturada. Qualquer familiar que eu olhava assim, eu não tinha como me espelhar, eu não tinha nada. Morava dentro de uma favela, era policiais morrendo toda semana na minha porta. Depois fui morar em outra favela chamada Caldeirão do Diabo. Isso lá em Santos. Sim, senhor. Uma favela bem perigosa, então assim, a minha vida não tinha como mudar. E um dia o Senhor me falou uma palavra que eu nunca mais esqueço, no meio de uma reunião assim, pessoal, vocês já somaram quanto vocês ganham por dia? De repente vocês só ganham por mês, mas por dia. E aquilo ficou na minha mente, eu nunca tinha feito aquilo. E eu fui lá, fiz um cálculo, eu vi que eu ganhava R$ 17 por dia. E eu falei, se é para ganhar isso, eu prefiro vender água na rua. E pedi as contas do emprego, peguei uma bicicleta cargueira lá no Porto de Santos, e eu fui vender água todo dia lá, lanche, suco. Comecei a ganhar 5.500 por mês. Há 15 anos atrás era muito dinheiro. E começou a mudar aquela situação. Minha mãe devia 48 meses de condomínio de R$ 50. Não conseguia pagar um por mês, nós conseguimos pagar agora 15, 20 condomínios por mês, com aquela situação que foi mudando. O apartamento nosso era só o piso batido, teto de lajota, bloco na parede, reformei todo o apartamento, saímos daquela condição de miséria, tornei-me obreiro. Uma das entrevistas foi o senhor que fez comigo para se levantar do obreiro. Passado-se o tempo, eu recebi chamado, assim, dentro de mim aquele fogo, aquele desejo ardente de ajudar mais e mais pessoas e ver o mesmo que estava acontecendo na minha vida. E aí eu recebi a oportunidade de ser pastor, me inscrevi na aula, comecei a participar, fui levantado e fiquei durante 4 anos. Todos os bastidores da igreja, tudo, de ponta a ponta eu conheço. Tudo, incluindo em outros países, aqui no Brasil, de maneira geral. Né? E eu procurei a direção da igreja 4 anos depois, falei, eu prefiro seguir minha vida de obreiro, eu não tinha nem ideia de quando eu ia casar, já estava 4 anos namorando, meu ministério não estava desenvolvendo, vim aqui, procurei o bispo Antônio, né? E ele me orientou para vir até o setor administrativo e me desligar totalmente. Fui morar em Santos de novo, de favor, na casa da minha mãe, né? E eu estava passando uma vergonha muito grande na vida do meu pai estava fazendo fezes na roupa, ficava delirando que nem louco, internado, amarrado no hospital, bebendo mais de 20 anos, tinha perdido 2 casamentos, aquilo ali era minha vergonha. Meus familiares olhavam para mim e falavam, se teu pai parar de beber, aí eu vou nessa igreja, e ria. E eu não via mais meus familiares, eu via como que era um espírito fazendo aquilo. Oração não resolvia, tá de pastor não resolvia, só o altar resolvia. Fiz minha primeira fogueira santa, eu fui pedir para consertar o vidro dos vizinhos, batia na porta deles. Fez a sua primeira fogueira depois que saiu da obra. Sim, senhor. Porque antes você já sacrificava. Sim, porque senhor. senão as pessoas às vezes não entendem. Aí a sua primeira fogueira, depois que você saiu do quadro de pastores, que você saiu sem nada, para você gerar o seu sacrifício, você foi fazer o quê? Fui trabalhar de pedreiro. Eu vi um vidro quebrado dos vizinhos, eu tocava campainha, tinha muitos vidros quebrados daquele prédio carente, né? E eu cobrava mixaria ali, capinava terrenos, acabei juntando R$ 1.200. Eu sabia que só o altar podia resolver, porque assim, eu saí de pastor, mas não saí do altar, né? Esse é o meu grande segredo. E fiz o primeiro voto com 1.200. Eu lembro, bispo, que foi uma dúvida muito grande na minha mente. Por quê?
O diabo soprava assim para mim: você já sacrificou 4 anos da tua vida, já é um sacrifício, já é uma ótima fogueira santa. Agora você está juntando mais um mês e também vai colocar isso no altar? Uma dúvida muito forte, mas eu não hesitei. Coloquei aquele valor no altar. 3 meses depois, meu pai parou totalmente de beber. Já tem quase 9 anos que ele não põe uma gota de álcool na boca. Próxima fogueira santa, eu estava casado já, 6 meses depois eu casei. Fui morar de favor na casa do meu sogro, não tinha móveis, não tinha nada. Tudo que tínhamos era emprestado do meu sogro e velho ainda, né? Minha esposa, até para ir no banheiro, ela chorava, porque era muito nojento, era muito destruído. E aí, tudo que eu tinha ganho de mais valor do meu enxoval do casamento era um micro-ondas. Pegamos todo o enxoval, colocamos dentro do táxi, colocamos as coisas dentro da mala, lençol, enfim. Eu ofereci antes para o meu cunhado, que morava também de favor com a gente, e ele começou a dar risada. Se precisando de dinheiro, vai até o Bispo Macedo, pede para ele. E zombava da gente. Meus familiares, a mesma coisa, só criticava. Parei até de visitar alguns familiares, porque era só críticas, né, por causa da minha situação financeira. E aí minha esposa trabalhava de camelô, pegamos a renda dela, trabalhei de pedreiro, peguei enxoval, R$ 2.800, sacrifiquei. 3 meses depois, só para as pessoas entenderem como aconteceu, que não foi assim da noite para o dia. 3 meses depois eu peguei luva, cachecol da minha esposa, que ela vendia na barraca de camelô, fui vender em frente a uma empresa que tinha 7.000 funcionários. E Deus começou a me dar ideias. Poxa, mas não tem ninguém vendendo comida aqui. E eu comecei a amadurecer aquela ideia. Eu falei, poxa, eu tenho que vender comida, muita gente. Comprei um carrinho de lanche, custava R$ 11.000. Eu pedi para o rapaz: olha, eu financio em 12 vezes, eu te dou 1.000 por mês, ele dá até um pouquinho mais, só para você deixar eu trabalhar nesse carrinho, só transfere para mim quando acabar de pagar. E ele aceitou, próprio Deus. Comecei a trabalhar, dormia 3 horas de sono por dia, durante 3 meses seguidos. Sábado, domingo, feriado, só trabalhando, vendendo. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Cheguei a abrir 5 comércios com esses valores, restaurante, supermercado, lanchonete, fiquei com quase 50 funcionários. E aí, bispo, assim, eu já não tinha mais tempo direito de vir para a igreja. Chegava, dormia na reunião inteira, chegava atrasado, saía antes de acabar a reunião. E eu falei, não, as bênçãos de Deus enriquecem e com ela não traz desgosto. Comecei a me desfazer de alguns comércios, a renda começou a diminuir cada vez mais, trabalho aumentava e a renda diminuía. E há 2 anos atrás, 1 ano e 11 meses atrás, veio mais uma fogueira santa. E eu fiz uma oração de revolta com Deus. Eu coloquei Deus na parede, mas eu fui muito grosso nas minhas palavras naquele dia. E Deus, ele me cobrou, falou: você quer mesmo mudar de vida? Sacrifica o teu restaurante. Aquilo não era o chão dos meus pés, isso era os pés, era o chão, era tudo que eu tinha. Eu tinha investido mais de R$ 700.000 naquele restaurante. E se eu desse só o movimento dele, já era muito bom, porque era movimento manhã, tarde e noite, era muito movimentado. Mas eu vendi o restaurante. Eu lembro que o rapaz comprou o restaurante, assinou os papéis, e na hora que tirei meus pertences de dentro, levei para minha casa, na hora dele assumir, ele pegou o contrato, foi lá na calçada, manifestou e rasgou o contrato todinho, bispo. E aí eu vi que ali era algo espiritual, sabia que ali estava a minha vitória. 7 vezes aquele rapaz comprou e descomprou. E dia seguinte apareceu uma outra pessoa, comprou o restaurante, coloquei quase R$ 100.000 no altar, foi o valor do meu restaurante. Falei: eu vou para casa, eu vou dormir amanhã até meio-dia, porque já faz muitos anos que eu não tenho nem ideia do que é isso mais. Mas antes eu fiz um pedido para Deus: eu quero ganhar 30 mil por mês. Eu ganhava muito mais, só que limpo não sobrava mais isso. Um dia sobrava, hoje não mais. E aí eu fiz esse pedido para Deus: eu quero ganhar 30 mil por mês, eu quero trabalhar sem ter funcionário, sem luz, sem água, sem aluguel, e isso tem que acontecer em menos de um mês. Deus é ou não é? Eu não estou fazendo para o homem nem para a igreja, estou fazendo para Deus. E, bispo, no dia seguinte eu fui convidado para participar de uma reunião, trabalhando com investimento em bolsa de valores, né? Saí de lá daquela reunião, não tinha feito nada, investido nada, mas já saí super animado, empolgado. Só para resumir, bispo, hoje eu faço palestras junto a empresários, pessoas que querem vencer financeiramente falando. Já viajei através disso para o mundo quase que todo. Já fui 4 vezes para o Panamá, 3 vezes para o México. Fui para Dubai, fiquei 9 dias em Dubai, 20 dias de férias com minha esposa nos Estados Unidos. Há uma semana agora atrás, eu estava no Panamá, de lá fui para Portugal, depois para Madrid. Então, assim, daqui a um mês eu estou indo para a Rússia também. Última fogueira santa, o que você colocou no altar? R$ 800.000, bispo. 800 mil. Hoje eu tenho um Porsche Cayenne, tenho uma Range Rover Evoque, tenho um apartamento maravilhoso. Esses dias eu fiz uma doação de lâmpadas para a minha igreja, quase R$ 100.000 de doação. Já, assim, hoje nada me falta, bispo. Em aproximadamente 1 ano e 11 meses, já me passou 6 milhões e pouco de reais em mãos. Tem um patrimônio de quanto? Aproximadamente 3 milhões, quase 3 milhões. Parou de sacrificar? Nunca, bispo. Esse é os caminhos. Muito mais está chegando. Só uma coisinha.
Ali atrás, nós, pastores, somos diferentes do que somos no altar? Negativo, nunca. Quando acontece um pastor desviar a conduta dele, logo o próprio Deus ou a igreja expulsa. Deus abençoe.